tarde. Retomamos aqui as nossas conversas da diáspora. Sejam bem-vindos à segunda sessão da terceira temporada. Esta é uma iniciativa da Vice-Presidência do Governo dos Açores, através da Direção Regional das Comunidades. Na primeira temporada ficamos a conhecer as Casas dos Açores, na segunda os conselheiros da diáspora açoriana e desta vez estamos a percorrer alguns dos principais órgãos de comunicação social que servem as comunidades portuguesas em geral, açorianas em particular, na América do Norte, quer nos Estados Unidos, quer no Canadá. Começamos exatamente no dia 27 de setembro, com a comunicação social de Massachusetts. Na semana passada, como sabem, também nós fomos vítimas do apagão mundial do Facebook e por isso tivemos que transferir para esta semana uma conversa muito interessante também, que teremos de seguida com alguns dos principais protagonistas da comunicação social da cidade de Toronto e de uma forma geral da província do Ontário. Na próxima semana, a 18 de outubro, estaremos na Califórnia. Na semana seguinte, a 25 de outubro, iremos até à província do Quebec, de regresso ao Canadá. Depois, em novembro, dia 8, estaremos com a comunicação social dos estados de Rhode Island, New Jersey e Connecticut, e a 15 de novembro estaremos com a comunicação social das províncias canadianas de Manitoba, British Columbia e Alberta. É o nosso plano previsto para as próximas semanas. Hoje estamos em direto com a cidade de Toronto, com a província do Ontário, com esse grande país que é o Canadá. Curiosamente, num dia muito especial para o próprio Canadá, como se sabe. São nossos convidados Jorge Neves, diretor da Serve FM Rádio, está connosco a partir de Toronto. Dou-lhe as boas-vindas, bem-vindo às nossas conversas da diáspora. Muito obrigado, Dr. José Andrade, obrigado pelo convite e é um prazer estar por aqui a colaborar também com a Direção Regional das Comunidades e nestas conversas da diáspora, já que temos também tantos e tantos açorianos aqui espalhados no Canadá e concentrados sobretudo na grande área de Toronto. Este é sem dúvida um tópico importante e um tema que nos apraz também levar ainda mais longe, por isso agradecemos o convite, que temos vindo também a acompanhar estas sessões, já não é a primeira vez que estamos a tomar atenção e partilhamos também estas conversas da diáspora para chegar ainda mais longe junto dos açorianos e não só, de quem assiste a esta iniciativa e valorizar, dar os parabéns ao Diretor Regional das Comunidades e a toda a equipa por esta louvável iniciativa. Muito obrigado. Jorge Neves é uma voz muito conhecida, sobretudo da comunidade portuguesa de Toronto, mas é porventura uma cara menos conhecida e, portanto, agora ficam também com a oportunidade de conhecer os bastidores da Serve Rádio. Já uma cara suficientemente conhecida de todos é a Nelly Pedro, a produtora, a realizadora, a diretora, a apresentadora do programa Gente da Nossa. Cá está. Nelly Pedro, boa tarde, bem-vinda às conversas da diáspora também. Muito boa tarde e muito obrigada também pelo convite. É um prazer estar aqui como presidente de Gente da Nossa Inc., que é a empresa que produz o programa de Gente da Nossa já há 34 anos, do qual eu sou apresentadora há 32. Comecei muito jovem, já quero dizer a todos, para não andarem a fazer muitas contas hoje, e é um prazer poder, há 32 anos pessoalmente, divulgar a cultura, as tradições, os eventos e as conversas de importância que a nossa comunidade, especialmente em Toronto, tem, que nós apresentamos semanalmente no programa Gente Nossa, que é o único visto de costa a costa no Canadá, em todas as províncias, em todos os sítios onde CityTV existe, e CityTV abrange mais locais na cidade, no Canadá, do que a CBC. Tem se espalhado muito porque é uma companhia da Rogers. Então nós temos em 19 milhões de habitações
no Canadá, com acesso ao programa de Gente Nossa, aliás, da gente focar mais no programa na língua portuguesa e nos portugueses. Temos muitas pessoas que não são portugueses que veem o programa de Gente Nossa, que nos acompanham semanalmente pelas bonitas imagens que nós apresentamos, especialmente dos Açores. Muito bem. É um Curiosamente, encontro agora. exatamente, por falar em Açores, curiosamente, a Nelly Pedro hoje não está excepcionalmente na sua cidade de Toronto, Não. está na sua terra natal, nos Açores, não na sua ilha terceira, mas na ilha de São Miguel, em Ponta Delgada. Neste momento estou na ilha de São Miguel, mas não podia vir aos Açores depois do início desta pandemia e não ir à minha ilha terceira. Mas essa parte já está feita. Muito bem. E quero dizer a todas as pessoas que os Açores estão excelentes e estão abertos para os receber, só não devem ter receio em viajar para cá. É verdade, felizmente a situação nos Açores já está absolutamente controlada, temos feito uma evolução muito significativa, a Nelly Pedro, aliás, agora é testemunha disso, e portanto já somos, felizmente, novamente um destino seguro, embora tenhamos todos que ter sempre as devidas precauções, como é natural. Infelizmente estamos desencontrados porque eu estou em Lisboa, não estou aí em São Miguel, mas havemos de arranjar maneira de nos encontrar em breve. Está também connosco, mas agora, a partir de Toronto, Madalena Balsa, ela é a diretora de produção do grupo MDC Media, um grupo que abrange a Camões TV, a Camões Rádio e também o jornal Milênio Estádio. Madalena Balsa, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigada ao Diretor Regional das Comunidades dos Açores pelo convite. Estou aqui com muito prazer. Quero também dar uma especial saudação aos meus colegas aqui de Toronto, tanto a Nelly Pedro como o Jorge Neves. Realmente o grupo MDC integra a Camões TV, a Camões Rádio, que foi, digamos, o pontapé de saída para tudo o que hoje é o grupo. Foi com a Camões Rádio que o presidente Manuel da Costa começou este sonho de construir um grupo de comunicação social abrangente, que não tivesse apenas rádio, que não tivesse apenas televisão, enfim, de uma forma mais abrangente. E é isso que nós somos hoje. Para além da Camões Rádio e da Camões TV, temos o jornal Milênio Stadium, que é semanal, e temos ainda no grupo duas revistas, uma que é mensal e uma outra que é trimestral. Portanto, a revista Amar, uma revista que é muito conhecida aqui na comunidade, e a revista Luz ao Life, que se dirige a um público distinto, quer dizer, a ideia é mais transportarmos a nossa cultura, mas para outro universo que não apenas a nossa comunidade, portanto, que seja um veículo da cultura portuguesa junto dos canadianos ou de outras etnias. Portanto, é essa a missão, digamos, da Luz ao Life. O grupo é constituído por tudo isto. Eu devo dizer que estou aqui na impossibilidade do Presidente Manuel da Costa estar convosco hoje e pediu-me para estar a representar a empresa. Mas convenhamos que ele ficou muito bem representado. Nós já vamos conhecer melhor cada um dos órgãos de comunicação social aqui representados. Vamos fazê-lo, aliás, por ordem cronológica, do mais antigo para o mais recente, começando exatamente pela Serve FM Radio, que é uma estação de rádio canadiana que transmite na grande área de Toronto e na internet. Foi fundada em 1986 e em 2016 foi adquirida pelo grupo Red FM, que detém estações em Toronto, em Vancouver, em Calgary, estando os seus estúdios localizados em Brampton. Em 2018, a rádio lançou um serviço com programação adicional em 4 subcanais. Um desses canais transmite 24 horas por dia em português. Ora, o seu diretor é Jorge Neves. Eu gostava que agora, na primeira pessoa, nos desse a conhecer, para as pessoas que porventura não conhecem a Serve Rádio, e agora até já se pode ouvir em qualquer parte do mundo, também através da internet, que rádio é essa? Que percurso é que fez? Que impacto é que tem hoje junto da comunidade portuguesa? Bom, falar na Serve Rádio é sinónimo de falar naquilo que é a história da comunidade portuguesa. São 35 anos ao serviço da nossa comunidade, muitas vezes um elo de ligação,
um elo também de adaptação dos imigrantes quando chegavam a terras canadianas com a realidade do Canadá, não esquecendo as ligações à sua terra natal. E desde 1986 esse tem sido o desafio da Serve Rádio, de manter bem vivas as tradições, a cultura portuguesa, através da música, através do diálogo, da conversa, dos programas que são tão típicos de uma estação de rádio que nós temos o prazer de manter, estreitando também a ligação entre Portugal e o Canadá. É uma rádio que atualmente transmite 24 horas por dia, fruto também da inovação que nós estamos agora a desenvolver e a acompanhar em território canadiano. Deixámos de transmitir no sinal analógico, passámos a transmitir no sinal digital, e isso permite-nos que tenhamos 24 horas por dia a Serve Rádio disponível em FM através desse canal digital. A Serve Rádio é uma rádio de proximidade com os ouvintes. Temos programas onde os ouvintes participam de forma diária, onde comentam os temas da nossa atualidade, tudo aquilo que diz respeito à nossa comunidade, e é sobretudo também uma rádio que mantém aquelas características daquilo que eram as rádios que as pessoas estavam habituadas a ouvir em Portugal. Nós temos programas típicos como o Conversa Disco, como programas de fado, de música bem tradicional portuguesa, e claro, temos as notícias, que é algo importante para a nossa comunidade, que sempre foi já ao longo dos anos e que agora também em termos de pandemia assumiu outro protagonismo, porque as pessoas, muitas delas estavam em casa, não podiam trabalhar, não se podiam deslocar, e a rádio manteve aquela dinâmica, aquela parte fulcral que é manter as pessoas informadas. E claro que os portugueses gostam sempre de saber aquilo que se passa na sua terra natal, e por isso esse também foi sempre um desafio da Serve Rádio, manter espaço de informação próprio com a notícia que nos chega de Portugal, e o facto de estarmos a transmitir 24 horas por dia, com 14 horas de programação ao vivo neste momento, permite-nos que assim que a notícia surge, nós a possamos entregar ao nosso auditório. Por isso o papel também social da estação de rádio, que ao longo dos anos tem contribuído muito, não só para acompanhar os clubes, para acompanhar todas as associações, mas também para dar voz aos nossos artistas, que é algo importante. Nós não perdemos esse elo de ligação àquilo que acontece na nossa comunidade, e é algo que queremos manter. Portanto, esta é um pouco a essência da Serve Rádio. É a voz da comunidade, é estar disponível para a nossa comunidade, para entrevistas, para noticiar tudo aquilo que é importante, para dar a conhecer também a quem chega ou a quem está aquilo que vai acontecendo no mundo que nos rodeia, e ao longo dos anos temos acompanhado todos os grandes desenvolvimentos, todos os grandes pontos de impacto que a nossa comunidade tem tido, todos os assuntos que são de facto importantes de serem divulgados, têm aqui espaço na Serve Rádio, que continua a ser uma rádio voltada para a nossa comunidade, para o público em geral. Portanto, de certa forma, e assim sucessivamente, dizendo que a Serve Rádio continua ativa, continua a ter a mesma linha de orientação, apesar de ter passado essa transformação de um proprietário português para os proprietários atuais que não são portugueses, mas que fizeram questão de manter sempre bem viva a Serve Rádio, com a atribuição desse canal que agora está 24 horas por dia em português, ao contrário do que muitas pessoas poderiam pensar. Quando a Serve Rádio foi agora adquirida pelo grupo Red FM, não foi com o intuito de acabar com o português, antes pelo contrário, foi com o intuito de criar mais espaço para o português, daí termos o canal 24 horas por dia, e temos toda a liberdade, toda a ajuda, todo o apoio da nossa administração para continuarmos a desenvolver os nossos programas, as nossas atividades relacionadas com a comunidade portuguesa. E a chegar cada vez mais longe, designadamente através da internet, o que significa que mesmo aqui em Portugal é possível e até é conveniente acompanhar as emissões da Serve Rádio, por exemplo. O mesmo se passa com o programa Gente da Nossa, que cresceu nos últimos anos desde o Atlântico até ao Pacífico, no Canadá. Gente da Nossa, como já se sabe, é um programa de televisão semanal que se apresenta
todos os sábados de manhã, ao longo dos últimos 34 anos. Terá começado, portanto, em 1987. Tem como produtora Nelly Pedro, que é também a sua popular apresentadora principal. Ao longo desses anos, individualidades do panorama político português como Mário Soares e Jorge Sampaio, personalidades do entretenimento como Roberto Leal e José Cid, são alguns dos convidados que já passaram por este programa, mas para nos falar de gente da nossa, nada melhor do que a própria Nelly Pedro, que já acompanha e dá a cara ao programa nos últimos 32 anos. Parece mais marcante ao longo dessa evolução de 3 décadas. O que é que fez com que o Gente da Nossa pudesse crescer e fosse hoje, como é, um programa à dimensão nacional? Bom, muito obrigada. O programa Gente Nossa, quando iniciou-se esse programa de meia hora, só 30 minutos, através dos canais públicos do Canadá, que por lei da CRTC, que é o body do governo do Canadá que tem a legislação para as televisões que não são de inglês ou francês, são ethnic programas étnicos, e depois os canais públicos tinham que dar espaço a diferentes programas de diferentes línguas, e foi assim que foi iniciado em 87, através de o que era McLean Hunter TV, e depois sempre um programa semanal, depois foi para o Shaw Cable também, e depois é que nós decidimos de nos juntar à CHEN Radio and Television, do famoso Sr. Johnny Lombardi, que foi realmente, é considerado no Canadá o pai da ethnic media, da mídia étnica no Canadá, porque foi ele que deu início à programação de língua portuguesa em rádio, televisão e tudo isso. Foi lá também que a Surf começou, naquela altura, como festival português. Só tudo teve início com o Johnny Lombardi, e depois nós juntamos a ele, onde nessa altura ficou a ser um programa onde já não era grátis para estar no ar, mas sim uma produção onde nós adquirimos o nosso tempo de antena através deles para o broadcasting na City TV em todo o Canadá, em todo o Canadá, e nós continuamos a ter aquele contrato de todo o Canadá. Há vários programas étnicos que estão na City TV, que fazem parte da CHEN, mas não têm o bloco de todo o Canadá, assim como nós também temos nas Bermudas. Também o canal lá também tem a nossa programação. Depois fomos para 1 hora de televisão e tivemos 1 hora durante muitos anos. Já estamos com a CHEN há 26 anos e somos o programa também mais antigo de televisão da CHEN. Já tiveram outros programas na CHEN, vários programas de diferentes produtores, mas faziam 2, 3, 4 anos e depois terminaram. E agora temos 90 minutos. 90 minutos porque um outro programa que estava também no São da CHEN, e nós adquirimos a outra meia hora. Só temos assumido riscos e cargos e mais despesas, vamos lá dizer, indo de meia hora para 90 minutos. Ou seja, o programa foi sempre crescendo, quer em duração, quer em expansão. O que é que significa esse sucesso, a popularidade do Gente da Nossa? Eu honestamente, eu acho que o sucesso da população, da popularidade do programa tem muito a ver com o facto que a maioria dos portugueses residentes no Canadá são de origem açoriana, e eu sou a única açoriana na televisão no Canadá. Não há outras que tenham assim abertura de televisão e que esteja a promover, especialmente não a nível internacional, no Canadá não existe. E o facto que é que a minha audiência de ser açoriana tem muito a ver com o facto que o programa é muito popular. Sendo popular, nós temos sempre
a adquirir patrocinadores para poder pagar o tempo de antena. Isso é a maior dificuldade, mas falamos nisso nessa altura. Mas nós fazemos um esforço enorme, é uma equipa pequena, uma equipa com o César Pedro, o meu marido, que foi ele que iniciou o programa em 87, e eu depois entrei em 89, e o Mátio Correia, que também é o nosso jovem, que já está connosco também, parece-me da idade dos 10 anos. Eu acho que ele já está connosco desde que ele era criança, porque a gente sempre o conhecemos. Eu acho que ele até nem tinha 10 anos, já eu tenho comercial que ele já fez para nós, a vender colchões de uma empresa, onde o Mátio e o meu filho, naquela altura, que eles estão da mesma idade, fizeram o comercial, só eu acho que eles tinham 5 ou 6 anos cada um para fazer aquilo. Nós temos feito, é verdade que talvez eu promovo muito do que tem a ver com a região autónoma dos Açores, com as tradições terceirenses, mas também a maioria dos clubes e associações na nossa comunidade, e os eventos maiores que haviam na comunidade, agora já não tanto, eram também da gerência dos açorianos, sejam as atividades que eles tinham antes no Lusitânia, no Angrense, no Amor da Pátria, o Graciosa, que continua, obviamente que sempre houve a Casa dos Açores já há muitos anos também, e do qual nós acompanhamos desde o primeiro presidente da Casa dos Açores até atual. Só nós temos sempre acompanhado, sempre que é possível, todas essas atividades, e eu acho que isso é realmente o sucesso do programa, é o facto que nós temos programação que vai à procura de preencher o que não existe em outros programas, que é abrangir o coração e a mente dos açorianos residentes no Canadá, e não só na Bermuda também, porque por isso também iniciamos programas que têm a ver com a apresentação do arquipélago dos Açores, das diferentes ilhas, das tradições, tanto com os nossos passeios turísticos, que é de uma outra empresa minha, porque eu montei uma outra empresa, eu precisava de um trabalho para poder ficar na televisão, é essa sim. Essa é a realidade. Eu precisava de ter um emprego que me desse mais fundos para poder manter a televisão ativa. O viajar e de fazer reportagens de diferentes ilhas e diferentes eventos, isso foi a maneira que nós achamos que as pessoas mais gostavam, não só os portugueses, mas também os que não são portugueses, e nos últimos 4 anos nós tivemos a felicidade de poder apresentar os sucessos dos Açores através da marca Açores e das programações da marca Açores, que para nós foi um apoio financeiro também para o programa, que infelizmente já não temos, mas que tivemos durante 4 anos, que apoiou a nossa programação muito e também apresentou muito, que era excelente, dos Açores aos canadianos e aos portugueses que acompanham o nosso programa. Têm sido exatamente autênticos embaixadores de Portugal em geral, dos Açores em particular, junto do Canadá, através da comunicação social. Nós já falamos de rádio, já falamos de televisão, agora vamos falar de um grupo que tem rádio, televisão e também imprensa escrita. É o grupo MDC Media, aqui representado pela sua diretora de produção, Madalena Balsa, um grupo sediado em Toronto. Já nos falou sinteticamente da evolução histórica desse grupo, do papel fundamental do comendador Manuel da Costa, que aliás incorporou aqui nesse grupo a Camões Rádio, a Camões TV, o jornal Millennium Stadium, também as revistas Amar e o Luso Live. No fundo, sediado em Toronto, é um coletivo de empresas sob uma única marca, o Luso Pride, e que, através do jornalismo, da música e da arte, contribui para a dinamização da cultura portuguesa na comunidade em que se insere. A circunstância de ser um grupo que preenche os vários suportes da comunicação social, na televisão, na rádio, na imprensa, confere-lhe, por um lado, uma outra vantagem, porque é multimédia, mas por outro,
uma outra dificuldade, porque tem que atacar em várias frentes ao mesmo tempo? Sim, as linguagens são diferentes, não é? A linguagem da rádio é completamente diferente, muito mais próxima, muito mais intimista, e, portanto, todos nós sabemos que a televisão tem uma outra força, que é a força da imagem, embora eu acredite muito na força que o som, das imagens que o som transmite, mas pronto, isso é uma outra conversa que nos levaria longe. Agora, em relação ao facto de termos, de facto, esta multiplicidade de plataformas de expressão, aquilo que eu posso dizer é que a ideia é exatamente cobrirmos de uma ponta à outra todas as pessoas que possam interessar-se pela cultura portuguesa. E quando dizemos isto, dizemos não apenas os portugueses, mas também o mundo lusófono, de uma forma geral. Portanto, quem nos entender, quem entender português é, digamos, um dos nossos público-alvo. Nós dirigimos-nos também muito, ou queremos dirigir-nos muito, para uma faixa etária que nós sentíamos que se estava a afastar, e eu acho que isto que é, os meus colegas com certeza que se vão concordar, uma faixa etária que se está a afastar da própria tradição portuguesa e dos usos e costumes de Portugal, e que desconhece o Portugal de hoje, que é diferente do Portugal da 50 anos, quando os portugueses começaram a vir para cá, a fazer em 2023 70 anos. Mas, portanto, o Portugal de hoje é um Portugal moderno, inovador, que está no topo em muitas áreas da ciência e da tecnologia, e nós também queremos fazer chegar esse Portugal à faixa etária mais nova, aos mais jovens, tentar dizer-lhes que tenham orgulho nas suas raízes, que tenham orgulho no português, em saber falar português, em entender a língua dos avós, que é uma coisa que eu acho que faz parte também da nossa missão, e tanto a Nelly como o Jorge sabem bem que grande parte do trabalho que eles têm desenvolvido ao longo dos anos é exatamente esse, é de, através da língua que é usada tanto na rádio como na televisão, unir as pessoas, ligá-las através daquilo que lhes é comum, que é a língua portuguesa. E nessa medida o grupo não podia ter uma designação mais apropriada, Camões de televisão, Camões de rádio, dando um contributo, aliás, muito importante para a preservação da língua de Camões, neste caso na província do Ontário. Sente que têm conseguido atingir esse objetivo estratégico a que se propõe de chegar às novas gerações? De que forma é que o têm feito, quer na rádio, na televisão e na imprensa? Nós em matéria de conteúdos, quer da rádio, quer da televisão, temos tentado atrair os mais jovens com conteúdos que possam eventualmente interessar-nos. Temos, por exemplo, na rádio, temos pequenos formatos. A Rádio Camões hoje é constituída por uma espinha dorsal de pequenos formatos que estão espalhados ao longo do dia e que temos, por exemplo, tecnologia e inovação, temos o timeline que traz o gossip, traz aquela coisa do glamour dos artistas e essas coisas que atraem normalmente os mais novos, também as redes sociais. Temos vários conteúdos ligados a Portugal. Portugal, século XXI, é um conteúdo que é produzido em Portugal e que traz exatamente aquilo que eu estava a dizer, portanto, as empresas de tecnologia de ponta que nós temos em Portugal e que são desconhecidas de muita gente que está fora de Portugal há muitos anos e, portanto, é esse tipo de conteúdos que nós temos trazido para a rádio. A televisão é diferente, porque a televisão é hoje uma televisão de 24 horas por dia, 7 dias por semana, de produção própria. Temos uma parceria com o Porto Canal, fazemos a transmissão de alguns conteúdos do Porto Canal, mas temos
a maioria dos conteúdos que estão na nossa televisão são produzidos por nós. O que foi um enormíssimo desafio, porque isto nem nunca, que eu saiba, nunca tinha acontecido, assumir-se uma programação 24 horas por dia em português para portugueses aqui na zona no Ontário, na grande área de Toronto. E quais são as grandes dificuldades que decorrem dessa condição? Pronto, nós temos os canais que nos transmitem, Bell, Rogers e também Night TV, estão a trabalhar, portanto, Quebec e Ontário. A questão é, nós chegámos há pouco tempo, nós começámos a trabalhar, a televisão foi inaugurada em setembro de 2019. Não, sim, 19. Portanto... Tem o tempo da pandemia quase, praticamente. Uns meses antes. Mas, portanto, ainda temos muito pouco tempo, como sabe, isto é nada em termos de caminho feito para nos consolidarmos. Mas a verdade é que a televisão vive, neste caso, de subscritores, porque nós estamos na Bell 5, estamos na Rogers e tudo mais, mas é preciso contratualizar o nosso canal para o verem em casa. E, portanto, aquilo que nós sabemos, já desconfiávamos, mas agora temos a certeza, é que definitivamente os mais novos não contratualizam a televisão, que são os mais velhos. Portanto, nós temos que ter aqui um compromisso entre a programação que queremos que chegue aos mais velhos, aos mais novos, sim, mas que os mais velhos estejam suficientemente interessados para nos poderem contratualizar o canal. Portanto, é uma solução de compromisso. Sim, uma coisa que eu queria salientar em relação à Camões TV, porque é muito importante. Nós, para além da produção que fazemos aqui, em Toronto, e é muita, temos, e aí fazemos também um apoio muito próximo de tudo o que acontece na comunidade, tal e qual como todos os outros colegas. Encontramos-nos, aliás, com muita frequência nos diversos eventos. Fazemos, portanto, essa cobertura muito próxima e fazemos muito trabalho em Portugal, porque temos uma delegação em Portugal que faz aqui entrevistas, reportagens, programas. Eu sou suspeita, mas não tenho nenhum problema em dizer que são programas realmente muitíssimo bem feitos e que trazem Portugal, o tal Portugal de hoje, para a nossa programação. Para além disto, portanto, o que nos favorece também é que o facto de nós termos isto tudo, acabamos por exemplo, o mesmo evento tanto aparece na Camões Rádio, como na Camões TV, como no jornal. Portanto, em qualquer uma das nossas plataformas, alguém há de seguir e há de tomar conhecimento daquilo que os portugueses estão a fazer em Toronto, em prol da preservação da cultura portuguesa. É verdade, e essa questão que colocou é muito importante. Certamente que o Jorge Neves, no caso da Serve FM Rádio, sente também a necessidade e ao mesmo tempo a dificuldade de chegar às novas gerações com uma programação de rádio de língua portuguesa para cativar também os filhos e os netos dos imigrantes nascidos ainda em Portugal. Essa é uma das dificuldades, presumo que a par de outra que é célebre no caso da comunicação social, onde quer que se encontre, que é os sponsors, a publicidade em geral, porque essas coisas não caem do céu, têm que ser financiadas. Até que ponto a pandemia foi um contratempo também nessa matéria de quebras de receita publicitária, prejudicando, portanto, o normal funcionamento de uma rádio com a importância da vossa? Sim, teve um impacto grande, porque, de certa forma, atingiu todos os ramos de negócio, e tornou-se ainda mais complicado manter os contratos atuais que já tínhamos e adquirir também novos clientes. Houve uma estratégia por parte da administração da rádio de renegociar os contratos, de ajudar também as empresas. A administração teve essa preocupação de, neste tempo de pandemia, também reduzir um pouco os custos em termos de publicidade para os nossos clientes,
criámos alguns pacotes especiais nesse sentido, para os manter fiéis à estação de rádio e, sobretudo, para lhes dar mais algum poder para se manterem ativos em termos de publicidade. Mas já antes da pandemia se notava, e esse é um grande problema, e se calhar também as minhas colegas deparam-se com isso, é o desinteresse que muitas vezes existe no comércio português, neste caso, em fazer publicidade com os órgãos de comunicação social portugueses. Porque não existe... Sente que a comunidade em geral, em particular as pessoas com algum poder económico, ainda não dão o devido valor à importância manifesta que tem a comunicação social portuguesa, por exemplo, na grande área de Toronto? Sim, isso acontece muitas vezes, porque as pessoas que estão nesses negócios, que têm essas empresas, muitas vezes não olham da forma como deveriam para a publicidade, ou seja, um investimento, uma forma de atrair mais clientes, julgam que muitas vezes, ao fazer publicidade, estão a ajudar única e exclusivamente os órgãos de comunicação social. Quando, no fundo, não é isso que acontece, porque se ao investir na publicidade, na divulgação das marcas, dos produtos, dos serviços que oferecem à comunidade, para além de estarem a reforçar a imagem desses mesmos negócios, estão também a aumentar o leque de potenciais clientes. Portanto, e aquilo que acontece muitas vezes é que esses negócios passam de geração em geração e torna-se cada vez mais difícil, por exemplo, incentivar os filhos e os netos a apostarem nos órgãos de comunicação social portugueses, porque lá está, não têm aquele contacto se calhar tão enraizado como tiveram os pais e os avós com os órgãos de comunicação social portugueses, que aqui estão já há muitos anos, e não olham para o mercado português, preferem olhar para o mercado canadiano. Mas depois o que acontece é que é assim, em muitos desses casos, são os próprios portugueses que mantêm esses negócios vivos. Eu estou a falar, por exemplo, em peixarias, em talhos, em alguns estabelecimentos comerciais que estão relacionados com a comunidade portuguesa, que basicamente funcionam para a comunidade portuguesa, porque existem as grandes cadeias internacionais e que as pessoas podem se deslocar a qualquer altura. Portanto, aquilo que acontece é que muitas vezes os negócios portugueses não olham para a publicidade da forma como deveriam olhar, não olham para os órgãos de comunicação social portugueses da mesma forma e causa-nos não só problemas em termos de publicidade, não é? Na estação de rádio, mas também, de certa forma, acabam por não ajudar a própria comunidade. E isso tem sido a nossa luta constante de cativar os negócios, a manter a publicidade, a apostar na divulgação junto da comunidade portuguesa, para que também isto funcione um pouco como uma comunidade, um bolo. Se nós não ajudarmos a comunicação social depois também não pode ajudar os negócios portugueses. Portanto, acaba por ser um trabalho de equipa que muitas vezes é difícil de manter ativo, porque também há esse desinteresse às vezes das gerações mais novas que agora tomam as rédeas desses negócios em olhar para a comunidade portuguesa como os pais e como os netos, como os avós olhavam. E a comunidade portuguesa em geral, da província do Ontário, como é que se encontra hoje em dia? Qualquer um dos protagonistas da comunicação social, que são observadores atentos da evolução da nossa comunidade, a Nelly Pedro, por exemplo, hoje quando olha para a comunidade portuguesa de Toronto, do Ontário, acha que ela continua com força bastante para poder voltar a erguer a cabeça, a arregaçar as mangas e a seguir em frente, apesar da pandemia que nos deixou aqui todos desorientados durante tanto tempo? Sim, eu acho que sim. Eu acho que a comunidade portuguesa tem, como todas as outras comunidades, teve um ponto muito baixo, mas que está a sobreviver. Vai sempre haver alguns que não vão
voltar, mas as maiores superfícies são aqueles que agora têm que realmente prestar atenção à comunicação social e tudo o que tem a ver com a nossa cultura e as tradições, e temos que depender mais nessas grandes empresas luso-canadianas para apoiar a comunicação social das comunidades, que essas não são as que realmente apoiam a comunidade. Aqueles que mais dinheiro fizeram durante a pandemia não são aqueles que são os patrocinadores e os apoiantes da maioria da comunicação social. No meu caso, quando aconteceu a pandemia, eu vejo 70% dos meus patrocinadores a telefonarem e dizerem, Nelly, a gente vai fechar, não podemos pagar a publicidade, porque a revisaria fechou, porque o vendedor de carros já não está a vender carros, por todas essas coisas, e a minha maneira de ver foi de ir primeiro para a Chen e dizer, olha, isto está a acontecer, eu tenho duas opções, ou fecho, porque eu não vou poder pagar 100% do montante quando só tenho 30% a entrar. Houve uma redução de 20% no que estamos a pagar mensalmente, mas a queda foi mais 50% que isso. Eu fiz esse apelo aos meus telespectadores, eu disse-lhe exatamente o que é que estava a acontecer, e a solução deles foi: vamos ajudar o programa, não queremos que o programa acabe, vamos ajudar o programa financeiramente. E foi o que fizeram. Pessoas começaram-nos a enviar donativos de $10, $20, e temos toda essa lista das pessoas que nos ajudaram financeiramente, e muitos continuam mensalmente a nos apoiar, porque acham que a pandemia ainda não terminou, e têm razão, ainda não. Para mim, só indicou que o nosso programa é muito importante para o telespectador. Pode não ser tão importante para a comunicação social da nossa comunidade, pode não ser tão importante para o patrocinador da nossa comunidade, mas é extremamente importante para o telespectador, que já nos acompanha há 30 e tal anos e que não queria ver este programa terminar, e que eles próprios é que nos ajudaram a ficar na televisão e a dar continuação à programação. E por isso eu luto todos os dias mais e mais para continuar com o programa, porque não é fácil, porque o meu é um programa totalmente diferente do que é o MDC, do que é a rádio da Surf, é completamente diferente, é uma estrutura diferente deles. A estrutura do futuro, na minha opinião, é o MDC, é o Camões. Isso é que é, porque eu também tenho, e sempre tivemos, fomos os primeiros a ter canal de YouTube, fomos os primeiros a pôr a nossa programação nas redes sociais, e temos milhares e milhões, de pessoas que veem a nossa programação no YouTube. Os vídeos dos artistas comunitários, que têm mais de 5 milhões de visualizações, são os que estão na nossa página do YouTube. Eu vejo que eu faço a minha programação semanal, não é para me agradar a mim própria, mas para agradar o meu povo que me segue, o meu telespectador. E por isso continuo, e sempre vou continuar. Mas a comunidade vai regressar. O que não era necessário manter não vai regressar. É a mesma coisa que eu vejo aqui nos Açores neste momento. Há certas casas que fecharam, certos restaurantes que fecharam, e talvez fecharam porque era a altura também de fecharem. E outros nascem, e outros estão a abrir. É a mesma coisa na comunidade. E no caso do movimento associativo, que é sempre tão importante para manter viva a comunidade, Madalena Balsa, acha que o movimento associativo da comunidade portuguesa da província do Ontário vai conseguir resistir bem a esta prova de fogo que foi 1 ano e meio de pandemia? Já posso quase subscrever as últimas palavras da Nélia e Pedro. Os que conseguirem sobreviver ficarão, mas infelizmente há quem já mostre sinais de que não vai regressar, já muitos clubes em dificuldades,
porque quem não tem, por exemplo, uma sede própria e tem que pagar um aluguer e durante estes ano e meio, apesar de algum apoio com uma lei que reduziu, obrigou os senhorios a reduzir a renda, enfim, apesar disso tudo, torna-se incomportável e tornou-se incomportável para a maior parte dos clubes continuarem com a sua atividade. Agora, há clubes que vão continuar seguramente, há clubes que estão fortes e vão continuar fortes. Eu continuo a acreditar que seria muito melhor para a comunidade portuguesa, mas isso eu sei que sou uma voz completamente discordante aqui, que é, não digo em relação aos meus colegas, que se calhar até pensam igual, não sei, que seria haver uma única Casa de Portugal, onde todos pudessem juntar-se, todos tivessem espaço para apresentar a cultura portuguesa de uma forma muito mais forte, porque estaríamos unidos e seria muito mais confortável em termos financeiros. Sei que é difícil, sei que, enfim, todos querem e até percebo, enfim, manter o trabalho que durante anos e anos foi feito e que quase que entendem como um atentado aos seus antepassados, fazer uma quebra desta natureza. Mas se calhar o futuro faz com que as pessoas pensem a sério numa outra forma da cultura portuguesa se apresentar aqui e com outro tipo de programação, não ser sempre aquilo que durante anos e anos foi feito e que, lá está, hoje em dia os jovens já não se sentem atraídos por isso. Portanto, era bom também que houvesse alguma renovação nesse aspecto. Seja no movimento associativo da comunidade portuguesa, seja na própria comunicação social, como vimos há pouco, o caminho a seguir tem a ver muito com a juventude, com as novas gerações, com o futuro. Temos é que olhar para a frente para conseguirmos... Mas sem esquecer o passado, sem esquecer o passado, e honrar o passado e ter muito respeito por toda a gente que trabalhou tanto na comunicação social como no movimento associativo e nos empresários que construíram esta comunidade portuguesa que tão bem integrada está nesta vida canadiana e bem sucedida, de uma forma global, é uma comunidade muito bem sucedida. Portanto, eu acho que nós temos que ter muito orgulho nisso e muito respeito por isso. E o respeito significa que lá está aquilo que eu acho que é a preservação da cultura, portanto, continuarmos cada um com a sua área. A Nelly tem um trabalho muito importante, ela já o especificou, nós temos a nossa, temos uma outra visão de algumas coisas, mas globalmente o nosso objetivo da SERV, de todos os que estamos aqui a trabalhar, é o mesmo, é servir uma comunidade, porque... é preciso que se diga, aqui, como no resto do mundo, ninguém enriquece com a comunicação social, ao contrário daquilo que pensam. Portanto, a comunicação social é uma fonte de despesa a maior parte das vezes e muito pouco fonte de receita. Mas é uma missão que vale a pena continuar e ainda bem que a fazem. Muito obrigado pelo trabalho que fazem, muitos parabéns pelo trabalho de cada um. A conversa estava tão interessante que nós até já ultrapassamos o tempo previsto, mas como estamos num dia muito especial para o Canadá, um feriado nacional, o Thanksgiving Day, e estamos a falar justamente de Toronto, da província do Ontário, eu gostava que terminássemos com uma nota pessoal e de perceber como é que cada um de vós vai viver hoje esse dia tão especial para quem vive no Canadá, que é o Thanksgiving Day. No caso da Madalena Balsa, vai preparar aquele jantar obrigatório com a sua família, com certeza? Acho que não, sinceramente acho que não, porque pronto, a minha família aqui é reduzida e eu confesso que ainda não tenho muito os hábitos canadianos. Claro que acho que este dia é um dia muito bonito, é um dia de agradecimento, não é? Escrevi aliás sobre isso no último milénio. Acho que temos que aproveitar este dia para agradecer o que temos na vida e temos vida, que é uma outra coisa que depois de uma pandemia todos nós devemos agradecer. Portanto, aquilo que eu desejo a todos neste dia é que tenham muita saúde, muita paz, que seja um dia de muita paz
E se há ou não há jantar, se há ou não há peru, isso é uma coisa secundária. O que é importante é que estejam todos em família. Até pode haver uma feijoada, por exemplo, como é o caso. É verdade. Até pode haver uma feijoada. Quem sabe se a Nelly Pedro, que não está no Canadá, mas que já é mais canadiana do que açoriana, não vai festejar nos Açores esse Thanksgiving Day com uma feijoada em família. Pois, eu acho que é da maneira, eu nunca celebrei desta maneira o Thanksgiving, mas também já celebrei muitas vezes fora da minha família, mas eu vejo dar graças por o que eu tenho, pela família que eu tenho, posso o fazer todos os dias e não espero só por este único vez do ano para o fazer oficialmente. Todos os dias tenho que fazer e é o que nós temos feito. Agora, este ano, estar nos Açores é uma coisa que eu já não faço há muitos anos. Normalmente, nesta altura do ano, estou no norte de Portugal, estou em Fátima para o 13 de outubro, 12 e 13 de outubro, e não aqui nos Açores. Mas estou com pessoas amigas que conheço do Canadá, também são do Canadá, que nós somos como família, estou com o meu marido também, estou com amigos que já conhecemos há 50 anos desde que chegamos ao Canadá, só fazem parte da minha outra família, não da família biológica, mas sim da minha família de grandes amizades e de grande amor para este arquipélago também. Hoje demos graças por as amizades que nós temos feito e pelo facto de já termos mais liberdade para a gente andar por muitos sítios sem ter, com segurança, mas sempre a usar a máscara quando a gente quer usar a máscara, é sempre necessário para a gente poder continuar na nossa liberdade. É verdade, temos que agradecer neste dia e em todos os dias a saúde que temos. Assim fará certamente o Jorge Neves no Thanksgiving Day do Canadá, reunindo porventura a família da Serve Rádio, não é? Este é um ambiente familiar. Eu costumo dizer que a minha família é tão grande, é tão vasta, e estou tão habituado a passar todas estas datas especiais no convívio com os nossos ouvintes, que é a minha família. E eu hoje já estive no período de emissão, ao vivo, e foram dezenas e dezenas de mensagens, não só aqui quem nos acompanha no Canadá, mas também nos Estados Unidos da América, do Reino Unido, de França, de Helsínquia, na Finlândia, onde já hoje também recebemos mensagens de pessoas, algumas relacionadas com a comunidade canadiana, outras até que já estiveram aqui alguma temporada no Canadá e agora estão noutros países a refazer também as suas vidas, mas não esquecem este Thanksgiving. Portanto, o meu dia normalmente de Thanksgiving é passado com esta grande família, que é a família da rádio, a família da nossa comunidade, e temos que agradecer o facto de todos os dias podermos comunicar, podermos falar na nossa língua, estarmos num país tão distante de Portugal, que nos permite estarmos 24 horas por dia no convívio com os nossos ouvintes, o que não é fácil e que em outros países não é possível. Portanto, temos que agradecer também o facto do Canadá nos ter aberto essas portas para que possamos divulgar as nossas tradições, as nossas culturas portuguesas e levar a nossa língua até quem nos ouve, a quem nos acompanha, independentemente de ser através da rádio, de ser através do programa de televisão como o da Nelly, de ser através do MDC Media Group, mas temos que agradecer de facto também ao Canadá a abertura, a disponibilidade e a forma como nos tem acolhido e tem respeitado a comunidade portuguesa ao longo de todos estes anos. Portanto, é um motivo também de agradecimento público ao país que tão bem nos tem acolhido ao longo destes anos. Muito bem. Resta-me então desejar um feliz Thanksgiving Day para todos vós, para as vossas famílias, para os portugueses em geral, nesse grande país que é o Canadá. Foi um gosto estar aqui à conversa convosco. Obrigado. Muito obrigado. Continuação de bom trabalho. Muitos parabéns, aliás, pelo trabalho que fazem e oxalá que o consigam fazer por muitos e bons anos, sempre em favor da nossa comunidade, da nossa identidade. Resta-me agradecer também a todos aqueles que nos acompanharam aqui ao vivo e que depois certamente verão a gravação que fica disponível na página oficial da Direção Regional das Comunidades na rede social Facebook. Um agradecimento em particular para os nossos colegas da equipa de comunicação da Direção Regional das Comunidades que asseguram essa produção
hoje na pessoa da colega Sofia Silva, e vamos terminar, como habitualmente, deixando aqui a mensagem institucional do Sr. Vice-Presidente do Governo dos Açores, o Dr. Artur Lima. Cá estaremos na próxima semana com outra comunicação social de outra comunidade, neste caso da Califórnia, de volta aos Estados Unidos da América. Para todos, haja saúde, e para o Canadá, um feliz Thanksgiving Day. Saúde com grande alegria a todos os colaboradores dos órgãos de comunicação social da diáspora, que farão parte integrante da nova temporada das Conversas da Diáspora. Ao longo das últimas décadas, têm surgido nos diferentes destinos da imigração açoriana um conjunto de importantes meios de comunicação social, seja na rádio, na televisão, no jornal ou no digital. Todos eles têm sido autênticos defensores e promotores da nossa identidade cultural. Mesmo perante as dificuldades, arregaçaram as mangas e cumpriram o seu papel de construtores de comunidades fortes, aguerridas e interligadas entre si. É por isso que a Vice-Presidência do Governo, através da Direção Regional das Comunidades, decidiu promover mais uma temporada das Conversas da Diáspora, onde os órgãos de comunicação social são os protagonistas. Enquanto Vice-Presidente do Governo, desejo os maiores sucessos a esta iniciativa, que permitirá dar a conhecer a história do labor ao serviço da solidariedade prestado a estes agentes. Mantenham o mesmo dinamismo, isenção e independência para que as nossas gentes continuem a poder sentir um pouco mais dos Açores através do vosso bom trabalho. Um bom trabalho a todos e um abraço para toda a comunidade.